e vasta... Sim, há algo por trás disto tudo que é importante que as pessoas saibam, porque no dia em que nós soubermos que a vida continua e que vamos voltar a renascer... Vivemos esta vida muito mais descansados, seguramente. Deixa de fazer sentido, por exemplo, a xenofobia, o racismo, a violência conjugal, a violência entre países, né, as guerras, a discriminação social, tudo isso deixa de fazer sentido, claro. E a pessoa começa a mudar a sua estrutura mental. A sua atitude. Bom, eu não mudo, 760, 300, 700, tenho 16 mil euros para oferecer, continuo... Não, 18 mil, peço desculpa. 18 mil euros, quase 4 mil contos. 18 mil euros, então, não, é a oferta no 760, 300, 700. E agora tenho ao telefone a Dorinda. Olá, Dorinda. Olá, diga. Boa tarde. Boa tarde, diga. Prazer em ouvi-la. Igualmente. Muito da senhora. Muito obrigada. Diga. O seguinte, há bastante tempo que me anda a acontecer em casa. Como assim a pessoa está deitada, estou a começar a dormir, porque eu tenho insónias, não sou fácil de adormecer, e é um peso bruto em cima de mim, que eu quero me mexer e não consigo. Sendo a luz do candeeiro, é uma luz muito fraquinha, não é aquela luz normal. Dou pontapés no meu marido para ele acordar, dou-lhe com os cotovelos, ele não acorda. E aquilo é um peso horrível em cima de mim. E quando aquilo está uns segundos, desaparece. Eu levanto-me e olho para as horas, sendo às 3 horas da manhã. E ouço um autocolismo a descarregar na casa de banho. Portanto, suposto que é que o vizinho de cima. E isto tudo foi a partir do momento que eu ando de mal com os vizinhos de cima. Isto foi enquanto a senhora era viva, acontecia quase sempre isso às 3 horas da manhã. O meu marido dizia, isto não pode ser e tal. Era um bocado descrente, até ele acontecer a ele. Ele estar deitado e acordar a esganarem no pescoço. Ele veio por o corredor fora. O meu filho na altura ainda estava em casa, ainda era solteiro. Agarra no pai por trás a puxá-la, a encolher, portanto, o abdômen, porque eu não conseguia. Ele com os olhos arregalados que morria e ele lá conseguiu. Foi a segunda vez. O meu filho é uma pessoa com uma cultura, portanto, já avançada, portanto, é formado em Direito e, portanto, isto não dá só a pessoas que têm a sua 4ª classe, não é? Que têm pouca informação. Não, claro que não. E ele, então, também está deitado um dia, um domingo, e era para aí que às 10 da manhã estava quase a levantar-se e deixou-se já mais um bocado. Começam a puxar a roupa da cama e diz ele, mãe, está quieta. Jogava que era eu que estava a acordá-lo. E quando ele diz aquilo, puxa a roupa para cima e carregam nele outra vez, também com muita força, mas ele teve força e soltou-se. E então ele até falou mal, que o meu filho não é dado a falar mal, falou, quando vem ao quarto está ele encostado à parede muito branca e diz ele, mãe, jogava que eras tu, mas afinal de contas não era. Estavam-me a puxar a roupa e a carregarem-me. Houve outra vez, mas muitas vezes, sempre a carregar-me. Eu vou-me deitar e por volta, portanto, porque não estava profundamente a dormir, começam-me a carregar, e quando eu digo, vou a falar credo em cruz, tapam-me a boca. Tapam-me a boca. Dorinda. Prendem-me os braços e não consigo. Quando o meu marido acorda... Mas, Dorinda, deixe-me fazer-lhe só uma pergunta, Dorinda. Portanto, as pessoas que julga, portanto, com as quais tem um conflito, moram por cima, já não moram ou ainda moram por cima de si? Portanto, enquanto ela foi viva, isto já foi, ela morreu vai para 3 anos. Mas enquanto era viva era sempre isto. E depois, às 3 horas da manhã, era sempre 3 horas da manhã. Olhava-se para o relógio, 3 horas da manhã, descarregavam o autocolismo. Aquilo passava. Depois, há outra vez, já dela falecida, alguém me disse para ter sempre um animal dentro de casa. Porquê? Sim, um cão, os cães que vêm e que atingem os cães e não a nós. Muito obrigada, Dorinda. Vou aqui então agora avaliar isto com o José Lucas. Isto é verdade, José Lucas? Vale a pena ter um animal dentro? É que aquilo que temos estado aqui a falar são manifestações, digamos, de tensão. Aqui há uma espécie de violência que é exercida sobre... há muitas crendices, né, populares que as pessoas às vezes assimilam e que não têm a ver com a realidade do mundo espiritual. Mas, sem dúvida nenhuma, que é de acordo com a experiência que temos, das pesquisas que temos feito e das experiências que temos feito, que é possível e há esse intercâmbio que o mundo espiritual existe.
Mas o espírito pode ser agressivo, pode-nos fazer mal? O que se passa é o seguinte, aquilo que ao bocado a Júlia disse não acontece, que é, os espíritos não entram dentro de nós. Nós somos um ser eminentemente energético. Temos o nosso campo energético que vibra numa determinada frequência, aquilo que vulgarmente as pessoas chamam aura. E então, por vezes, nós entramos em sintonia mental com pessoas que estão do lado lá da vida, aquilo que nós chamamos de espíritos, mas são pessoas como nós, que também têm o seu campo energético. O que é que acontece? Se essas pessoas estiverem num campo energético negativo, vá lá, numa vibração mais baixa, pessoas ou necessitadas, ou sofredoras, ou até maldosas, né? Elas intercambiam connosco e nós sentimos esse mal-estar, essa prisão de movimentos. Se as pessoas forem pessoas bondosas, não é? Já com uma espiritualidade elevada, as pessoas vão sentir um bem-estar, não é? Um alívio, uma sensação agradável. Passe a comparação um bocado grotesca, eu costumo dizer que é um bocadinho como aos cheiros. Se houver alguém que tenha um perfume suave, nós deliciamos ao passar o perfume por nós quando a pessoa passa. Se há alguém que cheira mal, nós também sentimos... Mas o espírito pode ser... Mas não percebi, José Lucas, mas o espírito pode ser agressivo? Esta sensação que esta senhora diz do peso, da sensação, da opressão na garganta, pode? Porque os seres espirituais agem sobre a matéria utilizando uma energia que todos nós libertamos, que é uma energia proveniente das células, que é o ectoplasma, né? E há pessoas que têm mediunidade de efeitos físicos, provavelmente estas senhoras que aqui se manifestaram, que libertam mais quantidade dessa energia. E é com essa energia que o mundo espiritual age sobre a matéria, provocando... Portanto, pode acontecer, exato, pode acontecer. Pode acontecer, sem dúvida. Pode acontecer, 760, 300, 700. Pode acontecer em casa. 760, 300, 700. Vamos lá. 18 mil euros. Pode acontecer. Não digo que vai acontecer, mas pode. 760, 300, 700. Tem a Sofia ao telefone. Sofia Almeida. Olá, Sofia. Olá, boa tarde, Júlia. Então, e consigo, como é que é? Antes de mais nada, quero dar os parabéns pelo seu programa. Muito obrigada. Tem sido um programa que relata factos que muita gente não acredita, mas que é verdade. O que é que lhe aconteceu assim? É assim, há uns tempos atrás comecei a ter uns pesos ao fundo da cama quando deitava à noite. Estes pesos foram-se, cada vez foi mais intensivo, ao ponto de me agarrarem os pés. Tem uma sensação de peso ao fundo da cama? Exatamente, de peso ao fundo dos pés. Isto passou-se no inverno e como eu durmo de noite, eu estou sozinha porque o meu marido trabalha de noite, costumo ter umas botas de lã. Acontece que várias noites as botas que calçava todas as noites antes de me deitar apareciam debaixo da almofada. Isso aconteceu várias vezes até ao ponto de eu um dia começar com os batimentos cardíacos muito acelerados, chegar ao ponto de eu virar para o meu marido e deitar-lhe as mãos ao pescoço. O meu marido ficou muito assustado, ligou para a minha mãe e a minha mãe veio até cá em casa. Eu quando vi a minha mãe, eu deixei de conhecê-la. Eu empurrei a minha mãe lembro-me perfeitamente que ela trazia um terço na mão. Eu rebentei-lhe com o terço. Saltei para a cama aos pulos. Depois deitei-me debaixo da cama e a minha mãe perguntar-me: "Ó filha, sou eu?" E eu nada. Cheguei a um ponto de acalmar e cair em mim. Mas estava consciente? Estava consciente daquilo que estava a passar. Portanto, era a Sofia na mesma, não era outra pessoa? Não. Acontece que isso vai-se prolongando e os ataques ao meu marido sucedem-se. Eu tinha um instinto, era agarrar-lhe no pescoço, apertar-lhe o pescoço. Eu lembro-me perfeitamente de me dar um desses ataques na cozinha e eu agarrar numa faca e virar-me contra ele. Ai, Sofia. É um bocado arrepiante, mas é verdade. Não é só arrepiante, isso pode causar um grande problema entre o seu marido. Verdade. Depois, os meus pais tiveram conhecimento de um senhor que fazia exorcismos e eu fui à casa desse senhor. Numa das primeiras sessões, a pessoa que estava dentro de mim começou a falar, perguntou logo, disse logo, chamou para o nome do meu pai, João, e o senhor disse: "Quem é João?" E o meu pai disse: "Sou eu. Esta pessoa quer falar consigo." E o meu pai começou a fazer perguntas e a pessoa começou a falar.
mas houve uma altura que se calou. O senhor disse então, olha, começáramos agora, mas vai fazer umas coisas que ele lá disse e o resto é comigo. Vai ver que a pessoa vai falar. E de facto, a sessão foi uma quinta-feira e eu sábado à tarde estava sentada no sofá, começou aquela coisa. Ai, Sofia, mas isso é uma vida muito complicada. Começou aquela coisa e, portanto, começou outra vez a ficar agitada e a falar. Começou a falar. Entretanto, não sabíamos quem era. Portanto, era uma pessoa. Nesse sábado à tarde, começou aquelas coisas todas e afinal, quem era, Sofia? Desculpe que eu tenho que ir um bocadinho mais rápido. Era a mãe do meu pai. Era a sua avó? Era a minha avó, que em vida fez promessa de um fio em ouro e uns brincos em ouro e mais qualquer coisa que não cheguei a ser. Conclusão dessa história toda, essas peças eram as minhas tias que a tinham e que não me queriam dar. E os meus pais obrigaram as minhas tias a darem-me essas peças. Eu reavi o fio, tenho cá em casa, os brincos, não sei. E agora está tudo calmo. E mal eu tive o fio na minha mão, a pessoa desapareceu. Fiquei em paz. Sofia, ainda bem, porque eu já estava um bocadinho aflita. Não. Adeus, Sofia, obrigada. Graças a Deus, as obrigada, coisas correram Sofia, bem. obrigada. Os espíritos interessam-se por questões patrimoniais? Os espíritos somos nós. Júlia, a Associação de Divulgadores de Espiritismo, nós pesquisámos um caso muito interessante que curiosamente aconteceu com familiares de uma dirigente da ADEP, que foi na zona do Nordeste de Portugal. Era um senhor que estava nos Estados Unidos, imigrado, que tinha falecido, e os filhos estavam todos nos Estados Unidos. E, entretanto, a partir de uma determinada altura, uma das filhas começou a adoecer, portanto, aparentemente tinha uma depressão, foi ao médico, foi ao psiquiatra, mas continuava muito mal, até que um dia, inopinadamente, ela entrou em transe. E, entrando em transe, o pai falecido manifestou-se na presença dos outros irmãos, dizendo que tinha uma filha bastarda na zona de Chaves e que estava muito preocupado que não tinha deixado o dinheiro da herança. Então, os vários filhos combinaram entre eles, até porque estavam bem na vida também, combinaram entre eles dar uma parte à irmã que eles não conheciam e cujos dados e endereço o pai teria dado em transe à senhora que estava inconsciente. Quando vieram a Portugal de propósito, foram à procura daquele endereço e confirmaram toda a história. A senhora já estava na casa dos 50 e tal anos, senão agora não preciso de facto... E a irmã doente ficou bem. Exatamente. A partir do momento em que entregaram essa herança, a pessoa falecida, que estava no mundo espiritual muito preocupada com aquilo, problemas de consciência, porque nunca tinha auxiliado no crescimento da filha bastarda, passou a ter paz e deixaram de acontecer esse tipo de fenómenos. Isso alerta-nos, de facto, para a imortalidade da alma e para as nossas responsabilidades também no nosso cotidiano. Convém termos então a vida toda despachadinha, convém estar tudo arrumadinho, porque senão é uma canseira a seguir. Bom, quero agradecer muito à Gracinda, que hoje veio cá provavelmente muito reticente, mas já está com ar mais animado. Está a ver, Gracinda? Isto não acontece normalmente. Já a vi conversar com o José Lucas, provavelmente irá... Estava a perguntar se era possível... Não tem microfone, tem que usar. Aqui, o senhor avisou-me e eu esqueci-me. Uma vez que, para mim, o espírito seria luz, sei lá, e quando aquela senhora disse que tinha visto o marido, eu estava a perguntar-lhe se o espírito tem corpo. Tem. E o senhor dizia que sim. Tem corpo, isso é... Tem corpo. Pronto. Como nós O melhor é ir a um centro espírito, do centro espírita, estas senhoras estão muito mais... Temos aqui tal e qual. É igual. É igual. O corpo é igual. Sim, mas eu há bocado não concluí o raciocínio. Não tem tempo, Gracinda, só agradecer-lhe, mas isto para dizer o quê? Que as pessoas que têm estes tipos de problemas e que se calhar tiveram a oportunidade de ir aos tais centros espírita que existem em todo o país e é gratuito, não caírem na mão, e isso é muito importante, esta observação que o José Lucas deixou aqui, não vão a locais dos quais... É por isso que eu nunca fui a lado nenhum. Pois, mas tenham cuidado, agradeço muito à Gracinda, ao José Lucas,
à Isaíra e a todos aqueles que telefonaram, que foram muitos e não podemos pôr no ar. Tenho imensa pena, mas agora temos então que nos despedir.